Amados, a paz do Senhor, somos gratos a Deus. Estamos novamente no Devocional do Lar. Vamos ler livro de Jó, capítulo 42, versículos 9 e 10, que nos diz assim: Então foram Elifaz o Temanita e Bildade o Suíta, Zofá o Naamatita, e fizeram como o Senhor lhe dissera. E o Senhor aceitou a face de Jó. E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou a Jó outro tanto, em dobro, tudo quanto dantes possuía. Glória a Deus. Depois da grande provação que Jó passou, quando num dia só ele perdeu toda a sua fortuna, toda a sua riqueza, perdeu seus 10 filhos, e depois foi acometido de uma doença maligna, uma chaga do alto da cabeça até aos pés, se sentava em cinza, se coçava com um caco de telha, todos o abandonaram, escutou da sua mulher uma palavra negativa, e mesmo assim Jó demonstrou esperança em Deus. No capítulo 19, versículo 25, ele diz assim: Eu sei que meu Redentor vive, e que por fim se levantará e me dará a vitória. Então Jó, na confiança em Deus, porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Então Jó estava aqui demonstrando a sua esperança e confiança em Deus. E no final da sua prova, os amigos que foram consolá-lo, em vez de consolá-lo, o acusaram de pecado. Deus repreendeu aqueles homens e disse que eles fossem até Jó, para que Jó oferecesse um sacrifício por eles. E a Bíblia diz no versículo 9, e o Senhor aceitou a face de Jó. O sacrifício de Jó foi agradável ao Senhor. Então, quando os nossos sacrifícios, o que nós oferecemos a Deus é agradável a Ele, sempre há uma recompensa. No caso de Jó aqui, a Bíblia diz que o Senhor aceitou a face de Jó. Foi agradável aquela ação de Jó pelos seus amigos. E o que aconteceu? No versículo 10, e o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando ele orava pelos seus amigos, oferecendo aquele sacrifício de oração pelos seus amigos. Então Deus fez com que tudo mudasse, porque acrescentou a Jó tudo quanto ele tinha em dobro. Glória a Jesus. Toda a sua riqueza foi dobrada, ele teve mais 10 filhos. Foi uma bênção de Deus. Quando nós lemos no livro de Gênesis, no capítulo número 8, Gênesis capítulo 8, nós vamos ver que Noé, em obediência a Deus, construiu aquela arca e enfrentou o dilúvio todo com aqueles animais, com a sua família, enquanto estava na construção da arca. As pessoas não acreditaram na mensagem dele e isso aconteceu para a perdição daquele próprio povo. Mas houve o dilúvio, como nós bem sabemos, veio o dilúvio sobre a terra. Noé passou naquela arca 40 dias e foi chuva durante 40 dias. E depois que o dilúvio passou, Deus ordenou que ele descesse e saísse da arca. A Bíblia diz no capítulo 8, no versículo 15 de Gênesis: Então falou Deus a Noé dizendo: Sai da arca tua mulher, teus filhos e as mulheres de teus filhos contigo. Todo animal que está contigo, de toda a carne de ave, de gado, de todo réptil que se roja sobre a terra, traze fora contigo. E povoem abundantemente a terra, e frutifiquem e se multipliquem sobre a terra. Então saiu Noé e seus filhos e a sua mulher e a mulher de seus filhos com ele. E todo animal, todo réptil e toda ave, tudo que se move sobre a terra conforme as suas famílias, saiu para fora da arca. E edificou, a ação de Noé é essa aqui, e edificou Noé um altar ao Senhor, e tomou de todo animal limpo, de toda ave limpa, e ofereceu o holocausto sobre o altar, aí em agradecimento pelo livramento que Deus deu a ele e a sua família, e aqueles animais, porque toda a terra foi destruída. E diz o versículo 21, e o Senhor cheirou o suave cheiro. E como Deus se agradou desse sacrifício, diz a Bíblia aqui, que o Senhor disse no seu coração: Não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice. Nem tornarei mais a ferir todo vivente como fiz. Enquanto a terra durar, sementeira e cega, frio e calor, verão e inverno, de dia e noite não cessarão. Então Deus prometeu não destruir mais a terra pela ação de Noé. Noé ofereceu aquele sacrifício que foi agradável a Deus. Tão bom quando a gente faz as coisas que agradam a Deus, pelo fato de nós fazermos as coisas corretas, que agrade a Deus, nós somos beneficiados. No livro de Números, no capítulo de número 14,
nós vamos ver as palavras de Josué e Caleb diante de uma nação revoltada, incrédula, querendo voltar para o Egito, mas foi dito a ele no capítulo 14, versículo 8, foi dito a eles assim: se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra e nola dará a terra que emana leite e mel. Então, quando os nossos sacrifícios, as nossas ações são agradáveis a Deus, Deus sempre nos recompensa. Quando nós lemos lá em Mateus capítulo 15, queridos, Mateus capítulo 15, a mulher sirofenícia, cananeia, foi pedir ajuda a Jesus pela sua filha que estava miseravelmente endemoniada. Ela não tinha direito. Jesus disse, ficou calado, depois disse que não era bom pegar do pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Ela adorou ao Senhor Jesus Cristo. E pela sua fé, Deus se agradou tanto daquela mulher que concedeu a sua vitória. E diz no capítulo 15 do livro de Mateus, no versículo de número 28. Então respondeu Jesus e disse: ó mulher, grande é a tua fé. Jesus gostou, se admirou, ficou satisfeito, recebeu a crença. Grande é a tua fé, por isso seja feito para contigo, como tu desejas. E desde aquela hora, a sua filha ficou sã. Então, que as nossas ações, os nossos sacrifícios diante de Deus sejam agradáveis a Ele, para que nós possamos ser abençoados. Amém? Jesus é bom, maravilhoso, sabe amar e resolve todo tipo de problema. Deus te abençoe grandemente. Amém.